Boa noite a todos. Me chamo Cláudio Bittencourt, sou aluno da licenciatura em Matemática Noturno da Universidade Federal de Pelotas. É, Trago uma atividade proposta pela professora Lisandra, do curso de Geometria Euclidiana Espacial, a partir de uma proposta apresentada por ela em sala de aula do triângulo de Penrose, ou triângulo impossível, né? Uma figura que traz ilusão de ótica fazendo com que haja sentido nesta figura, né? Lógico, no espaço tridimensional ela não existe, né? Provado pela professora em sala de aula. Então, a proposta da professora é que nós buscássemos outras figuras que tivessem esse mesmo sentido, ou seja, que ela fosse impossível, né, de existir no plano tridimensional. Então, a nossa proposta foi trazer a escada de Penrose, ou escada impossível, né? Essa escada, a gente trouxe ela aqui, então, ou seja, esse é o nosso trabalho hoje, provar que é uma figura impossível, né? Essa é a escada, né? Já de pronto a gente observa que aparentemente a escada está ligada, né? A face que começa, né, ao norte, essa face aqui, a escadaria começaria aqui, né? E mesmo eu vindo subindo todos os degraus, eu encontro a mesma base, ou seja, de onde eu começo a andar, né? O que causa uma ilusão de ótica, parecendo que isso faz sentido. E, de certa forma, não faz sentido, porque não tem como esse degrau encontrar o mais baixo, né? A menos que ela subisse e aí depois, em algum momento, ela descesse os degraus, né? Até tocar o solo, onde está a plataforma, a base da escada. Então essa escada foi construída inicialmente pelo Oscar Reuterswärd, e depois popularizado pelos Penrose, né, o pai e o filho, né? Então essa é a nossa figura que nós vamos trabalhar hoje. Bom, a partir disso, e também a gente vai trazer o pintor chamado Escher, que popularizou ainda mais esse tipo de trabalho, lidando com as figuras, é, essas figuras ditas impossíveis, né? Então, ele traz nas suas pinturas, como a gente pode observar, o Escher ele é um pintor, obviamente, né? Então ele traz nas suas pinturas, suas gravuras, esses detalhes e dando, aguçando mais o nosso pensamento, no sentido de botar mais detalhes para que a gente nos conduza a crer que isso seja possível. Se a gente observar nessa figura que são várias pessoas que a gente olhar no mesmo degrau, uma pessoa está subindo e a outra está descendo. Então, essa ilusão de ótica causada pela imagem nos leva a crer que como que isso pode acontecer? Se ao mesmo tempo que ele sobe o degrau, tem um cidadão ao lado, ele vem descendo o mesmo degrau, né? Uma espécie de um loop infinito, né? Ou seja, nunca para, né? Essa outra figura aqui à direita também é uma figura é a mesma, né? Se vocês observarem, é a mesma pintura do Escher, né? E aí ele traz mais um detalhe, né? Vou mostrar para vocês essa mesma figura num GIF, né? Numa imagem animada, para vocês perceberem que é um loop infinito, não para, né? Olha, observem bem a imagem. O cidadão ele rola a escada, ele sobe, desce e ele não para de andar nunca. Ou seja, aparentemente isso está certo, parece que isso faz sentido, né? E na verdade não faz, né? Muito embora, se a gente for olhar o plano bidimensional, o plano nosso plano comum, ele pode parecer que faz sentido, mas não o faz. Então, voltando para o nosso GeoGebra, então a ideia aqui é trazer a prova de que essa escada é impossível. Aqui mais uma outra imagem também de uma pintura aonde o cidadão, ao mesmo tempo que o cidadão vem subindo a escada, o cachorro ele continua subindo a escada, dando a mesma noção de que ele vai encontrar o senhor, que pode ser o dono dele, enfim, né? Ele vai atrás no sentido de buscar o seu dono. O que é impossível, né? Se ele começa justamente naquela plataforma mais baixa, como que esse degrau ele alcança o outro, ele está ligado ao outro. E isso de fato não vai acontecer, mas para isso a gente precisa provar. E então essa escada ela tem origem, também é idealizada a partir do triângulo o triângulo de Penrose, o triângulo impossível, né? Mas de uma outra figura chamada
de retângulo. E aqui a gente vai supor, então, que essa imagem é um retângulo. Então, a partir dessa suposição, né, supondo que isso seja um retângulo, a gente vai tentar provar que isso é impossível. Aqui, eu vou aproximar mais a imagem para ficar perfeita aqui a nossa definição e a nossa demonstração. Então, a gente trouxe esse chamado de retângulo impossível de torus. Então, a gente vai provar que a partir de um plano e traçado duas retas, que a gente não tem como existir essa imagem, essa figura, né? Então, a ideia é o seguinte: se as barras formarem um ângulo reto, né, determinadas por A e C, ou C1 e A1 e C1, a gente observa que essa reta é perpendicular ao plano alfa e que passa por C' ou C1. E a reta determinada por A1, B1 também é perpendicular e passa por C1. É perpendicular ao plano e passa ao C1. Mas isto contradiz o Teorema 34, que diz que por um plano e um ponto fora dele, só existe uma única perpendicular ao plano alfa, passando pelo ponto dado. Logo, esta figura é impossível de existir no plano euclidiano tridimensional. Continuaremos a prova agora, uma prova mais de evidências, de visão mesmo, de buscar a realidade da imagem. Então, a gente traz aqui mais adiante justamente o que seria o retângulo. E observem que o retângulo realmente ele não existe, né? Porque ele é uma figura que não tem ligação, né? Nem a entradas e as saídas. Então, ou seja, não importa que se eu comece o meu prisma desenhado aqui, então eu começo esse prisma, eu vou desenhando vários prismas, são na verdade 1, 2, 3, 4 prismas e que não se encontram. Então é uma ilusão de ótica provocada justamente pela posição que foi tirada a foto da imagem ou que foi construída a imagem. Então levando a crer que a gente pudesse enxergar realmente uma escada que tivesse unida como se fosse um retângulo, e na verdade não acontece. E para ainda continuar na construção da nossa escada, e aí provando também, demonstrando na verdade que a origem se dá por conta daquela figura de retângulo, aqui está a figura do retângulo na base da nossa escada, supondo que a base construída, as laterais, vamos ver, cada plano desses, vamos dizer que foram construídas com tijolos, foram levantados, e em cima a gente tem nossos degraus da escada. Mas observem que é justamente dessa figura, né, de retângulo que foi tirado essa ideia, né, de construção. E que eles não se ligam mesmo. Se a gente observar, então nós vamos ter na face do X, nós vamos ter esse prisma mais baixo do que o prisma que está a essa altura aqui. Então, elas não se encontram de fato. Então, provando também visualmente que de fato elas não existem. Claro, e quanto mais detalhe a gente trouxer, também nos aguça e nos provoca aquela falsa ou a ilusão de ótica. Não é falsa ilusão, na verdade é uma ilusão de ótica de fato. E mais um fato que a gente pode trazer, que também é uma das coisas que provoca essa imagem, é essa questão do looping infinito. Se a gente observa uma escada construída por vários detalhes nas laterais, ele nos leva a crer que é uma escada sem fim, ou seja, ela não para nunca, ele conduziria ao infinito, causando também mais essa questão a gente não conseguir discernir se ela sobe, se ela desce, se ela tem fim ou se ela não tem fim. Então, o Escher também chamava isso de imagens paradoxais, e é uma das coisas que ele trabalha bastante nas suas pinturas. Então, isso é uma das provas que a gente termina conclui aqui essa demonstração. E para finalizar, a gente também traz no GeoGebra uma construção provando
de fato que essa construção não existe. E aí, por construção nossa, a gente vai demonstrar que essa construção não existe. Vamos acertar mais um pouquinho aqui, vou puxar as imagens, vamos botar para ela para a origem lá, né, para que a gente possa demonstrar de fato como é que começou a... Vamos deixar essa, acho que essa figurinha aqui é melhor, ou a do Escher aqui, né, que é bem interessante. A pintura do Escher. Aqui a pintura do Escher, e aqui nós temos a figura, ou como é que ela está a posição original da escada de Penrose. Essa seria a formação original. Mas vejam bem, se a gente movimentar por diferentes ângulos essa imagem, a gente vai observar o que acontece de fato. Vamos observar num plano 2D, ou plano, num plano dito bidimensional, né? Ó. Então a gente observa que de fato, ó, se a gente girar essa figura por vários ângulos, a gente vai observar que... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para que a gente possa observar essa aqui. Então, assim, observem bem. Esse é o plano dimensional e observa que não existe ligação entre os degraus da escada de fato, como quem faz leva a crer. Assim como a imagem de infinito. Se a gente, dependendo do ângulo que for tirar, a gente observa que um degrau desce e o outro sobe. Ou seja, fazendo aquela ideia do loop infinito. Né, que é, aliás, o looping na verdade não, é uma escada infinita, tanto que ela sobe ou desce dependendo do visual, mas também se eu virar ela aqui, eu observo que essa imagem também ela me causa dano para a visão, que eu não sei se ela está subindo ou está descendo os degraus, ó. Então vejam bem, então isso muito depende do momento da foto, que a foto foi tirada, a imagem foi tirada, para que isso de fato aconteça. Então, de fato, a imagem é isso, né? Se a gente for trabalhando ela, ó, a gente aproximando, a gente vai ter de novo como se fosse os degraus. Assim como, ó, desce, sobe. Então causa esse efeito de ilusão, dando a noção de que a gente não tem como definir essa percepção se ele está subindo ou está descendo, mas que originalmente ela estaria assim. Então essa foi mais uma demonstração da nossa disciplina de geometria euclidiana espacial. Tenham todos uma boa noite.